Amém? Quantos estão abertos aqui? Amém? Deus quer falar conosco, querido. E como Deus tem falado comigo, como Deus tem me conduzido na palavra e me constrangido, né? Falo que parece que há momentos na nossa vida que tudo fala com a gente. E louvor hoje, bênção. O Kevin, quando o Kevin quer me agradar, ele canta essa música da Foi de Graça que eu recebi, que ele sabe que eu gosto. Valeu, Kevin. Abre a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 16, verso 1. Eu estou com a voz um pouquinho ruim, mas está dando para escutar bem aí, amém? Provérbios 16, somente o versículo 1. Amém. A palavra diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Deixa eu repetir isso. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém. Até aí. Queridos, quero falar hoje sobre planejando com Jesus. Eu acredito que esse ano foi uma grande lição para nós sobre planejamento, e nem sempre a forma que a gente planeja é a forma que vai acontecer. Quem diria que em dezembro do ano passado, quando nós estávamos ali na virada transformados, e falassem pra gente assim, ó, vai ter uma pandemia aí, o trem vai petecar, vai bagunçar tudo, vai ter que todo mundo ficar usando máscara, não vai ter aula, né? Agora eu faço, não vai ter aula, uns ia dar glória a Deus, né? Mas eu duvido muito, queridos, que eu particularmente não acreditaria. Eu já compartilhei aqui algumas vezes, era um ano que eu tinha muitos planos, e outros planos que eu não tinha e que Deus trouxe também. Então eu posso dizer que foi um ano fora de planejamento. Agora, ainda assim, queridos, nós precisamos de entender que apesar de planejamento às vezes ir totalmente fora, a gente tem que ter uma expectativa, a gente tem que ter um projeto de vida. Eu percebi que algumas pessoas por um tempo começaram a achar que planejar era errado. Que planejar era como se você não tivesse fé que Deus fosse cuidar do seu futuro. Isso não tem nada a ver. Eu vejo um Deus que é um Deus organizado. Eu vejo um Deus que é um Deus que fala que tem planos muito maiores do que os nossos. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de projetar coisas grandes, de organizar para a nossa vida. Algo que tem me assustado, querido, e isso me assusta muito mesmo, é ver que parece que nós estamos vivendo um período onde as pessoas estão sem expectativa. Ninguém espera nada. Ah, tá bom. Se acontecer for, se 2021 for melhor um pouquinho do que 2020, tá bom. Pessoas que estão se contentando com simplesmente falar, não, 2020 foi um ano perdido. Eu quero te dizer, querido, que você não pode se contentar com isso. É claro que quando eu falo de planejar, eu não estou falando de você querer obrigar a Deus a fazer a sua vontade. Não, nós vamos falar um pouquinho mais específico disso. Mas o que eu estou falando, queridos, é que nós precisamos
de almejar grandes coisas. Nós precisamos de ter uma direção ao que ir, em todas as áreas da nossa vida. Na área espiritual, querido, para onde você tem apontado? Você tem se contentado em simplesmente vir à igreja, participar de uma célula, ou você tem buscado crescimento espiritual de fato? Você colocou metas para esse ano? Você tem lido a Bíblia, metas de leitura, metas de oração? Ou você simplesmente fala, não, quando der, eu faço. E eu não sei para você, querido, mas para mim esse quando der, quando sobrar, nunca resolveu. Ah não, quando sobrar tempo, eu vou arrumar meu quarto. Aí o trem começa a dar bicho, começa a sair até lobo-guará do meio do quarto, tanto tá bagunçado lá. Por quê? Porque, queridos, tempo, dinheiro, é uma das coisas que nunca vai sobrar. O dia que sobrar dinheiro na sua vida, você vai lá na casa do pastor Leandro e fala, pastor, está sobrando dinheiro. Está aqui, ó, para a obra. Aí sim. Na sua vida pessoal, querido, e aí vai de acordo com a sua realidade. O que você tem planejado aí? É nos estudos? É no trabalho? É um curso que você quer fazer? É aprender um instrumento? O Raizinho botou uma foto lá da mega decoração do quarto dele. Porque esse violão é só de enfeite, Raizinho? Ah, isso sim, Raizinho manja dos instrumentos. E é outra coisa, queridos, parece que a gente acostumou a fazer planos, desfazer planos, e acha assim, não, tá bom. E quando eu falo sobre planejar, querido, e projetar coisas, é que nós precisamos de fazer isso. Nós não podemos nos contentar com o que nós alcançamos até agora. Nós não podemos simplesmente estarmos satisfeitos em sempre viver na mediocridade. E eu não estou falando, querido, te incentivando a querer ser igual a todo mundo. Eu não estou falando para se nivelar. Ah não, o dia que eu for igual aquela pessoa lá do Instagram, das viagens. Eu estava assistindo um clipe hoje de uma mulher que viajou para as Filipinas e gravou um clipe lá. Eu falei, não, que lugar bacana, que paisagem. Aí eu me imaginei, não, eu quero viajar para esse lugar. E aí eu já comecei a fazer planos assim. E parece que nas coisas naturais, a gente tem uma facilidade para sonhar e querer realizar. Mas nas coisas espirituais, nos sonhos que Deus tem para nós, nós estamos paralisados. Ah não, tá ótimo. Não, pastor, já me converti, eu sou de Jesus. Está passando de bom. Deus, Ele quer te levar a níveis mais altos. Isso em todas as áreas da sua vida. Deus quer te levar em níveis mais altos, lá na sua casa, com a sua família. Deus quer te levar a níveis mais altos, no que você está fazendo, na sua faculdade, na sua escola, não interessa aonde. Deus, Ele quer nos levar em níveis mais altos. Deus não nos chamou para viver no piso. Deus, Ele tem o teto. Sabe, biblicamente, onde eu olho isso? Livro de Daniel. Quando a gente pega Daniel, Misael, Ananias e Azarias, ou Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Queridos, em tudo eles se destacaram. Tudo. Uma expressão que eu acho bacana no livro de Daniel é que aqueles jovens foram achados muito mais doutos, e essa palavra é chique, né? Doutos,
até mais inteligente, a forma deles se portarem se destacava. Mas perceba que eles planejaram, eles se comprometeram com o Senhor desde o início do exílio babilônico. Eu espero, querido, que essa palavra ela possa entrar na sua vida na área que você precisa. Se é sobre organização, que Deus possa te chacoalhar sobre organização. Se é sobre administração de tempo, se é sobre sonhar, se é sobre... Não interessa, querido, eu creio que os dois princípios que eu vou trazer nessa noite, eles vão ser luz e vão ser vida para que você possa conquistar grandes coisas em Deus, amém? No texto, nós vimos, ele é muito resumido, mas é uma ideia muito completa. Quando fala que o homem pode fazer planos, ou o coração do homem pode fazer planos, automaticamente parece que o versículo ele nos orienta a não fazer planos, a sempre aguardar no Senhor. Mas eu acredito que pelo contrário, esse versículo ele nos fala de planejar o nosso futuro. E o primeiro princípio é: tenha planos para o seu futuro. Tenha planos. Planos podem sempre mudar. E eu não sei você, quando Jesus entrou na minha vida, meus planos mudaram completamente. Quantos aqui percebem que depois de Jesus as suas prioridades, aquilo que você achava que era vida, tudo mudou? Então você teve um encontro com Jesus de verdade. Imagina o Paulo, querido. Paulo, o que está passando ali, gente? Vocês estão olhando? Imagino eu, Paulo, cara, tinha um planejamento: eu vou perseguir esses vagabundos desses cristãos, vou fazer justiça para o meu Deus. Beleza, chega um belo dia, na estrada para Damasco, pá, um encontro com Jesus. A vida de Paulo muda toda. Jesus, ele tem esse efeito nas nossas vidas, e nós precisamos de considerar as coisas de Deus nos nossos planos. Mas antes de falar disso, querido, eu quero que a gente tenha que ter um equilíbrio. Tem dois pontos que a gente pode alcançar e que eles são muito prejudiciais. O primeiro é: para que planejar? Ah, não, eu planejo, vai que dá errado, então é melhor deixa a vida levar. Quem sabe aí Deus ele vai marcar, e como se a nossa vida ela pudesse ser simplesmente lançada às sortes. E isso de não planejar, de deixar a vida levar, queridos, isso não é de Deus. Tem um outro extremo que é tão ruim quanto, que é o extremo do hiperplanejamento. Eu conheço pessoas que têm agenda de a cada 15 minutos da sua vida. Tem uma agendinha ali, 7 às 7h15, acordar, tomar café. 7h15 às 7h30, ler a Bíblia. Tá, eu não sei, querido, se isso por um tempo é até necessário em algumas pessoas que são muito desorganizadas, mas um hiperplanejamento, ele faz mal, principalmente porque a nossa vida não é uma constante. Eu não sei você, mas já teve dias que eu planejei fazer um monte de coisas, e de repente eu encontro um conhecido e começo a bater papo e compartilhar as bênçãos de Deus. Semana passada eu até assustei, encontrei um jovem e começamos a bater papo, e começamos a falar de Jesus, e começamos a falar da Bíblia. E eu estava na loja, eu tinha algumas coisas para fazer,
De repente, a hora que eu me assustei, 1h30 de bate-papo, eu não tinha feito nada do que eu precisava, mas eu saí com o coração assim, como eu fui edificado, como foi bênção esse momento. Se eu fosse uma pessoa tudo friamente calculada, eu ia estar desesperado, nossa, perdi tempo. E um hiperplanejamento, ele te tira o sabor dos imprevistos da vida, das coisas boas de modo geral. Não é isso, querida. Agora, o problema de planejar de menos, sabe o que é? Quando você planeja de menos, você nunca sabe se alcançou algo. Por quê? Porque não tinha nada planejado, o que vier é lucro. E teve uma frase que uma vez mexeu muito comigo, que ela diz o seguinte: não existe ventos favoráveis para quem não sabe aonde quer ir. Não existe ventos favoráveis para quem sabe aonde não quer, aonde quer ir. Ou seja, planejar de menos que não te leva a lugar nenhum, vai sempre te levar para o acaso, vai sempre te levar para a sorte. E eu não sou muito de acreditar em sorte. Eu também não sou de acreditar em destino, que há um destino pré-estabelecido para cada pessoa, não. Eu creio que Deus, ele tem uma vontade para a sua vida, mas essa vontade, ela passa a partir do que você deixa Ele atuar, do que você se dispõe a Ele fazer, a Ele te usar, a Ele te levar. Então, planejar de menos, querido, cuidado com isso. Onde você sonha estar daqui 5 anos? Você já parou para pensar nisso? Só que a gente de vez em quando tem que parar a vida e pensar, onde eu quero estar daqui 2 anos, daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos. Vira e mexe eu faço isso. Eu gosto de pegar o semeando, que a gente faz todo final de ano. E quem tem o papelzinho do semeando 2020 aí ainda? Semeando 2021 eu vou colocar tomar vacina do coronavírus, né? Mas eu gosto de vez em quando pegar o meu semeando e parar para pensar, espera aí, minhas atitudes estão me levando para isso aqui? Porque é muito bonito, né, gente, a gente colocar no semeando lá, vida espiritual, ler a Bíblia toda, ministério, multiplicar a minha célula, vida familiar, conversão do meu tio fulano de tal. Isso é simplesmente achar que é um papel mágico e que aí você vai colocar ele dentro da sua Bíblia e tudo vai acontecer. Eu gosto de vez em quando pegar, peraí, o que eu estou fazendo hoje vai me levar para isso aqui? Por exemplo, sobre ler a Bíblia toda, eu não coloquei esse ano, mas eu coloquei que eu ia seguir o planejamento, o circuito do resumão da Bíblia que a igreja está fazendo. Só que o atraso da inauguração da loja, eu ainda não recuperei ele não. Eu estou acho que uns 8 dias atrasado. Teve um planejamento que eu fiz que esse foi vergonhoso, que era ler acho que um livro por mês. Querido, se eu te falar que eu não cheguei nem no segundo, e nós já estamos finalizando o mês 10. Planeja, querido, nem que você se frustre, pelo menos vai servir para ver que você está sendo manso, que você está sendo preguiçoso, que você precisa de tomar vergonha na sua cara. O problema também de planejar demais. Planejar demais vai te impedir de viver a vida com naturalidade. Eu lembro que teve uma época que eu estava muito estressado. E eu vi uma frase, não lembro na época se foi na internet, que era: deixa acontecer naturalmente.
você sabe que isso aqui é... Aí mal eu sabia que era de uma música, né? De um pagode, sei lá do que era. Mas eu falei, não vou fazer disso um versículo bíblico, não. Mas tem hora que eu paro a minha vida e eu falo, não, peraí, estou estressando demais, estou afobado demais. E quem é crente pode, a frase pode terminar, deixa acontecer sobrenaturalmente, né? Deixa Deus fluir aqui, deixa Deus fazer a parte dele. Eu planejei, Deus, mas está nas suas mãos. Eu lembro que logo que saiu essa pandemia, e eu, principalmente a questão de viagem, eu falei, nossa Deus, como que eu vou fazer? Eu vou perder muito dinheiro, eu vou e tal, e aquilo tudo. E no final das contas, basicamente, para não falar que eu não perdi nada, acho que eu perdi R$50. Mas que no montante de tudo que estava planejado, foi a graça de Deus na minha vida. Então, querido, cuidado, olha. Planeje, mas não fica também uma pessoa escrava dos seus planejamentos. Eu para te falar a verdade, eu gosto de sempre ter um plano A, e eu gosto de considerar também um plano B. Lembro que quando eu e Dalila, a gente estava projetando as coisas do casamento, né? A gente tinha um ideal, né, do casamento. O que é o ideal do casamento? Era um casamento no Kika, né? Mega festa, show do Fernandinho. Não, show do Fernandinho é mentira. Bom, lembro que aí foi... A gente tinha uns níveis, né? Esse aqui é tipo o casamento Platinum, né? Aí tinha a versão Gold, Silver. Que a gente foi adequando ao que a gente poderia fazer também. E eu aprendi, queridos, a não me frustrar quando as coisas não saem exatamente como eu quero. E aí entra o segundo princípio que eu quero ensinar para vocês. Eu falei só do natural, que é planejar, e planejar, querido, cabe 100% a você, amém? Deus não planeja para você. Deus, ele tem sonhos, Deus, ele tem vontades e anseios para você, mas ele não planeja para você. O planejamento é seu. Agora, em segundo lugar, já tem uma parte que ela já entra o Senhor, e essa é a mais importante, que é: submeta o seu planejamento a Deus. Primeira coisa que ele deve buscar: alinhamento. O que é? Quando você olha para a sua vida, você projeta a sua vida, e você passa isso pelo filtro da palavra, tudo continua a mesma coisa? Porque eu me lembro que ele disse que quando eu encontrei com Jesus, eu apresentei como eu queria a minha vida para ele. Quando Jesus passou o filtro dele, parece que não sobrou quase nada. E eu falei, caramba, e agora? Quem poderá nos defender, né? E eu fui ver, queridos, que planejamento, se você não estiver alinhado com a vontade de Deus, de nada adianta. Eu não quero estar contrário ao que Deus tem para mim. Eu não quero fazer oposição ao que é o plano de Deus para a minha vida. E para isso eu comecei a buscar em Deus, a submeter tudo o que eu quero, tudo o que eu faço, tudo o que eu anseio ao Senhor. Tem coisas, querido, que não precisa de você nem orar a Deus para saber se tem que fazer parte do seu planejamento ou não, sei lá. Tem coisas que ou são pecado, ou não te edificam, ou tem a ver com carnalidade. E eu acho dificilmente que Deus vai te ajudar nisso.
Parece que há momentos da vida que, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser tipo bebê, chorão, que quer alguma coisa que não serve para você. O Atos tem hora que dá umas birras por umas coisas mais nada a ver. Ele pega um copo de vidro e quer brincar com o copo de vidro. E ele dá birra, ele esperneia. Atos, é você mesmo que eu estou falando. Agora, querido, imagina se eu falasse assim, não, tadinho, ele está querendo demais, né? Toma aqui, Atos, esse copo de vidro aqui para você brincar. Ia dar certo, querido? Claro que não. Se nós que somos maus, a Bíblia diz isso, sabemos dar boas dádivas aos filhos, quanto mais ao nosso Deus. Não adianta, querido, tem hora que Deus, você está pedindo um copo de vidro para brincar e Deus não vai te dar. Se você alcançar, pode até alcançar com suas próprias mãos, seu próprio esforço, mas o fim disso vai ser morte. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas no final são morte. Depois que você se alinha com Deus, vai ficar mais fácil, porque aí o que você projetar vai ter mais sentido. O que você almeja tem que passar para esse crivo. Agora, submeter meus planos a Deus, sabe por que eu submeto? Porque eu tenho uma certeza dentro de mim. Se o que eu quero é bom, o que Deus quer é ainda melhor. Já parou para pensar isso, queridos? Olha, eu percebo algumas coisas que eu queria, que na hora para mim parecia que era a melhor coisa. E não deu certo, e eu fiquei questionando e pensando, e aí, mas por quê? Por quê? E no final das contas, Deus, Ele abençoou e abriu portas muito melhores. Quer um exemplo, querido? Vou fazer mais uma propaganda da masmorra aqui. Desde o ano passado, eu procuro um lugar para abrir a loja. Desde o ano passado. O primeiro lugar que eu olhei foi o shopping. Eu estava terminando e tal, e do jeito que eu queria, eles não tinham viabilidade, não dava certo, e foi. Até que eu apelei e falei, larguei isso para lá. Sim, em junho do ano passado. Deu fevereiro desse ano, eu comecei a olhar de novo. Aí de repente chega março, vem a pandemia e eu, glória a Deus que eu não abri, né? Já, primeiro livramento aí. E, queridos, que eu comecei a procurar com mais afinco, desde de junho desse ano, eu ia para um lugar, não, Deus é agora vai. E não ia. E parece que no final das contas eu voltei para onde era o lugar que eu queria. E hoje eu vejo o quanto ali combinou com o que era a proposta, com o que era até o tamanho, a metragem da loja, tudo combinou para exatamente o que eu precisava. Na verdade, melhor do que o que eu podia imaginar. Talvez naturalmente você olha assim, tá, né, mas e aí? Nessas horas que é onde eu vejo que Romanos 8:28 ele se cumpre. Olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que aparentemente para mim estava dando errado desde o ano passado, na verdade era Deus me conduzindo ao momento certo, ao local certo, viabilizando. E queridos, eu falo, cara, eu não mereci isso, Deus é bom demais. Talvez algumas pessoas me julgam porque os meus exemplos, o que Deus faz e fala comigo é muito natural. Natural não, pode até parecer trivial, mas eu tenho vivido o sobrenatural de Deus dia após dia na minha vida.
Por enquanto você não vai me escutar falando de anjos, de visões. Receba, Deus, a hora que o Senhor quiser mandar. Mas o que eu tenho visto da mão poderosa e da bondade de Deus em cada detalhe da minha vida, querido, misericórdia, graça, cooperação. Deus é bom demais, querido. Deus é bom demais. Eu quero que você aprenda a colocar tudo diante do Senhor. Cuidado, querido, para você não imponha o seu planejamento a Deus. Deus é assim. Eu lembro que, não sei se foi uma pregação que eu assisti, que falava que a gente tinha que, quando fosse orar para a namorada, tinha que escrever num papel cada detalhe. Se eu não me engano é o Raisnin que tem uma lista dessa, não é? De cada detalhe aí. Então recebe aí, Raisnin. E eu lembro que eu fiquei empolgado, porque a gente já pensa, não, Deus, então é assim, assado que eu quero. Tá? E eu falei, peraí. Eu lembro da época, eu falei, eu estou limitando demais a Deus. Quem diz que tem que ser exatamente o que eu quero, se os planos de Deus são melhores e mais altos que os meus? E tanto é que é verdade, que olha ali minha esposa, queridos. Deus é bom demais, velho. Então, não é que a sua lista é pecaminosa. É na sua lista que é de cabelo, como, Raíssa? Tem um mistério aí, é. Vou ficar esparrando o Raisnin, né? Queridos, o que eu quero dizer, olha, tenha um planejamento, mas sabendo que o que Deus ele pode fazer é sempre infinitamente maior. Faça de Romanos 8, 28 o seu hino. Porque quando algo começa a dar errado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Esses versículos que são condicionais, né? Eu faço o checklist, né? Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, foram chamados segundo o seu propósito. Eu falo, Deus, eu te amo. Eu fui chamado segundo o seu propósito. Então todas as coisas cooperam para o bem dele. Todas as coisas, então eu posso até mudar esse versículo, eu posso dizer, todas as coisas cooperam para o meu bem. E quando nós entendemos isso, querido, nós economizamos tempo, fios de cabelo branco, estresse, até que nós chegamos no nível e aprendemos a confiar e descansar em Deus. Há momentos na minha vida que eu sinto que é como se Deus fosse um sofá. Agora eu não estou de sofá novo lá em casa, e eu acho que Deus ele é igual aquele sofá que está lá em casa agora. É um lugar, Deus, querido, Deus é um lugar que você pode deitar, descansar, confiar e saber que o que Ele faz é sempre melhor. O que eu estou falando isso, queridos, é que eu estou vendo uma geração sendo consumida pela pressão do dia. Jovens que sonham com o curso da faculdade e às vezes quando chegam naquele curso se suicidam. Como a gente tem ouvido falar de suicídio nesses últimos tempos? E quem sou eu para julgar motivos? Sou ninguém. Mas uma coisa que eu preciso, querido, dizer é que nós precisamos de aprender a descansar mais no Senhor. Senão essa vida vai ser peso, fardo e infelicidade. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Quantos têm projetos para a sua vida aí? Amém? Mas quantos querem os projetos e planos mais altos do Senhor? Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Oh Deus, Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom. Deus, eu creio que todas as coisas cooperam para o meu bem, Deus. Todas as coisas cooperam para o bem de cada filho e filha do Senhor aqui.
Deus, eu creio nos seus planos que são altos e sublimes e maravilhosos. Feche os seus olhos e comece a apresentar a sua vida. Se você chegou aqui hoje sem perspectiva, se você chegou aqui hoje pressionado pela vida, eu não sei como você chegou, mas eu sei que é o momento de você colocar a sua vida diante do Senhor. Peça a Deus os sonhos e os projetos dele. Peça ao Senhor para passar um filtro sobre a sua vida. Comece a orar, comece a clamar. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem sobre esse lugar. Deixa Ele te encher, deixa Ele te conduzir. Fale com Ele, querido, fale com Ele, apresente o que você tem sonhado, o que tem te afligido, o que aparentemente tem dado errado. Coloque tudo diante dEle. É você e Ele, é você e Ele. Deixe a resposta dos lábios do Senhor virem sobre a sua vida. Deixe Ele te conduzir em vitória. Deixe Ele te direcionar.
Aleluia, Deus. Toma a vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, possa alinhar os planos, os projetos de cada um deles. Espírito Santo, conduza-nos. Conduza-nos. Pai, nos dê essa certeza de que bem maior é o que o Senhor tem. Bem maior é o que o Senhor tem. Diga para Deus: Deus, eu quero os teus planos. Deus, eu quero a tua vontade. Deus, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Eu abençoo os teus filhos, Deus, abençoa a tua igreja. Que possamos viver o melhor do Senhor. Que possamos viver Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eis-nos aqui. Que o teu amor, ó Deus, que a graça do Filho, as consolações do teu Santo Espírito sejam sobre a tua igreja, o teu povo hoje, por todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Dê um aplauso ao Senhor aí. Amanhã temos culto às 19. Mais